Primeiro assunto, Minas está com uma baixa cobertura vacinal de vacina, né, contra o HPV. Em Minas Gerais, a cobertura acumulada em crianças e adolescentes, de acordo com a agência Minas, do sexo feminino, na faixa de 9 a 14 anos, entre 2014 e 2020, é de 66,12%. Entre os meninos de 11 a 14 anos, entre 2017 e 2020, a cobertura alcançou 54,27%. O Ministério da Saúde, para vocês terem uma ideia, preconiza, ou seja, espera que chegue até os 80%. Então, Minas Gerais está bem abaixo do que era de se esperar que a vacinação estivesse aí, por isso a cobertura vacinal. Só que agora a gente vai trazer para você, papai e mamãe, prestem bastante atenção. E para você, menininho e menininha que está assistindo aí, todas as informações sobre o que é HPV e sobre vacinação. Vamos vacinar a garotada? Sim. Mas como eu não sou especialista, eu trouxe 2 especialistas na área. Do meu lado direito, Dr. Luiz Carlos Coelho, infectologista aqui da cidade de Varginha. Boa tarde, doutor. Boa tarde, é um prazer, obrigado por estar aqui. E aqui do meu lado esquerdo, a Denise Maria de Souza, enfermeira coordenadora da Central de Vacinação, também aqui da cidade de Varginha. Boa tarde. Boa tarde, obrigado por me convidar para estar aqui também. Ô Denise, a primeira pergunta vai para você. Está muito abaixo do que era esperado a questão da vacinação aí do HPV, contra o HPV? Sim, a Central de Vacinação hoje, desde setembro de 2023, abaixou aí a idade para os meninos estarem vacinando HPV, né? Antes as meninas eram vacinadas com 9 anos e os meninos com 11. De setembro para cá, o Ministério da Saúde recomendou que sejam vacinados os meninos também a partir de 9 anos. Porém, assim, na rotina dos serviços, lá tem muita procura de vacinação. A gente tem notado que o pessoal está se preocupando muito com a vacina somente do Covid e as demais vacinas do calendário nacional, eles não estão preocupando de trazer. Só que a nossa equipe, toda vez que a pessoa vai lá vacinar, já faz a buscativa na caderneta todas, aproveita a oportunidade e coloca em dia, sabe? Só que é bom reforçar que essa vacinação dos meninos, né, que caiu para 9 anos agora, que os pais tenham a responsabilidade de estar avaliando esse cartão ou trazendo para a gente lá na central de vacinação para dar uma olhadinha. Realmente a procura desse tipo de vacina está muito baixa mesmo. Por que você acha que está com essa procura baixa aí de vacinas contra HPV ou contra outras doenças? Então, eu acho que a maioria estão preocupados mais com a vacina do Covid e está deixando a vacinação de rotina para trás. Creio que seja mais ou menos isso, que é falta de estímulo, né? O que eles mais vê hoje em dia na mídia é só falando sobre Covid. Acho que esqueceram, né, das demais vacinas de rotina. E tem muita coisa para vacinar a criançada, Tem né? muita coisa. E toda criança que entra lá na central, a gente dá o geral, cata, avalia o cartão inteirinho e põe em dia. E assim também pede para que aquela pessoa que esteja lá esteja divulgando também, seja um divulgador, né, da importância de vacinar as crianças com as demais vacinas. Pode contribuir? Pode, por favor. Eu ia perguntar para o senhor, inclusive, sobre isso. Porque o que a gente vem observando é que existe um movimento anti-vax, que é o movimento anti-vacina, que é um dos 10 maiores problemas de saúde pública do mundo e que vem crescendo. E toda a polarização que aconteceu com as vacinas da Covid respingou nas outras vacinas. Entendi. Então a gente passa a ter um cenário em que, por uma série de questões de fake news, as famílias se retraem. Com relação à vacina do HPV, a gente ainda tem um problema maior ainda, porque há um tabu muito grande de imaginar que está vacinando contra uma doença sexualmente transmissível. Sim, é isso mesmo. O pai não quer imaginar que o filho pode Um ter dia uma... vai entrar para a vida Aham. sexual ativa. Evidentemente que vacinar entre 9 e 14 anos, eu estou prevenindo na puberdade alguém que vai chegar no final da adolescência e na vida adulta e vai ter uma vida sexual ativa e vai se expor a uma série de doenças gravíssimas. A gente está falando de prevenir câncer. A gente está falando de prevenir câncer de ânus, câncer de pênis, câncer de colo de útero, câncer de garganta. Então, o HPV, ele está envolvido em tudo isso. Então, por exemplo, as famílias, elas não têm que imaginar que está prevenindo somente as verrugas genitais. O HPV é a doença sexualmente transmissível mais comum do mundo. Uhum. O termo doença venérea veio do apelido que o HPV tinha lá no início.
E no Brasil colônia era chamado de crista de galo, porque quando os portugueses viram a crista do galo, aquilo acabou remetendo para a ideia do HPV. Então, cerca-se muito de tabu. Falar de HPV, a gente tem que falar da sexualidade, tem que falar de prevenção, tem que falar de sexo seguro. A camisinha protege muito do HPV, porém não é uma realidade. A gente vem aí há 40 anos lutando na pandemia do HIV, que dependeria de um sexo seguro e de uso de camisinha, e você vê que a gente não consegue minimizar o impacto. Então, para o HPV é a mesma coisa. Até porque é uma doença que, mesmo que se use a camisinha, nas preliminares não estando com a camisinha, existe o risco de expor alguém que não tem o vírus. Entendi. Então, por isso que é tão importante, né, doutor? É fundamental. É o que o senhor falou, acho de suma importância. Você que é pai, você que é mãe, presta bastante atenção nisso. Não imagine que o seu filho ou sua filha, que são, na visão dos pais, crianças, príncipes, né, princesas, que nunca vai acontecer. Vai acontecer, na natureza humana. Pode ser que não aconteça agora, claro, vai acontecer futuramente. Mas você tem que imaginar que, né, eles são seres humanos e como tais vão virar adultos e eles vão ter desejos sexuais, sim. E aí, no caso, a gente não pode deixar uma criança que, né, acaba tendo, né, esse primeiro contato com o sexo, talvez na adolescência. Eu tenho inúmeros amigos dos anos 90. Você imagina agora, com esse tanto de informação que chega, que tiveram a primeira relação sexual com 15, 16 anos. Então isso é factível, isso é normal, isso acontece com todo mundo. Tô certo ou errado, doutor? Exatamente. E a gente tem que fazer com que, chegando nesse momento, essa criança já esteja protegida. E nós temos mais de 200 tipos de HPV. São 200 e tantos sorotipos do vírus HPV. HPV é papiloma vírus humano. Desses 200 e tantos, 4 são cancerígenos. E a vacina justamente protege contra esses 4. Então, por exemplo, nós estamos falando numa proteção contra um câncer lá no futuro. E para isso, a criança nessa faixa etária, ela depende do discernimento dos pais para que ela seja levada. Ela não pode tomar a decisão pessoal, né, puxar para si a responsabilidade de ir até uma sala de vacina e se vacinar. Essa vacina está disponível no SUS depois de uma luta muito grande de nós da infectologia. Porque até 2014 ela só existia no sistema privado. Um custo muito alto, proibitivo para a maioria das pessoas, as famílias não tinham condição. Ainda continua sendo uma vacina cara no sistema privado e a gente conseguiu colocar no sistema público. Então, de 2014 para cá, essas crianças de 9 a 14 anos, elas têm o direito dessa prevenção, o direito da vacina. A vacina está em todas as salas de vacina dos municípios. Ela tem que estar capilarizada, ela tem que estar próximo da família, ela tem que estar próximo do PSF, da Estratégia de Saúde da Família, para que as famílias tenham um acesso muito rápido e facilitado para essas vacinas. Então, é uma vacina segura, a gente já usa essa vacina há 30 anos, só que anteriormente no sistema privado, e de 2014 para cá a gente passa a ter ela de acesso no sistema público de saúde para essa faixa etária, e ao mesmo tempo a gente tem um outro público que também tem elegibilidade para essa vacina. Então, por exemplo, os meus pacientes imunossuprimidos, os pacientes da oncologia, que fazem quimioterapia, radioterapia. Então, alguns grupos de imunossuprimidos, eles têm também o direito, apesar de ter mais que 14 anos. Então, os homens até 27 anos. Só explica o que é imunossuprimido. Imunossuprimido, por exemplo, o paciente com HIV, o paciente que faz uso continuado de uma série de imunossupressores, que são medicamentos que baixam a imunidade. Então, são pessoas que têm a imunidade comprometida, que se pegar alguma coisa vai desenvolver muito rapidamente e de maneira muito agressiva. Um lúpus. Exatamente. Então, esses pacientes que fazem uso de imunobiológicos, imunossupressores, que têm quimioterapia, radioterapia ou HIV,
Os homens até 27 anos, eles já são chamados a serem vacinados e as mulheres até 44 anos. Então, por exemplo, é um público muito específico, a campanha não é para eles nesse momento, Sim. porque esse público ele já está ligado a algum programa de especialidade dentro do sistema público e que acaba sendo encaminhado para essa vacina. O mais importante é o chamamento da população geral saudável, de 9 a 14 anos, para receber essa vacina, para proteger lá na frente. É isso aí, ó. Tem muita participação aqui. Tem a Tuane que tá mandando mensagem e a Daiane, da cidade de Casa Branca, interior do estado de São Paulo, ela tá me mandando uma pergunta aqui que eu acho que você pode responder, Denise. Boa tarde, já dei 2 doses. Tem mais? Não, são só 2 doses mesmo. É a primeira dose, depois 6 meses depois a segunda dose. Antigamente ela era 3 doses, depois com as pesquisas mostraram que 2 é suficiente. Já tá Só protegido. é dado 3 doses para esses grupos que o doutor... Imunossuprimidos. Os imunossuprimidos. é. E no caso, os imunossuprimidos eles estão indo bastante lá? Ou Sim, também tá igual naquela... o doutor falou, ele já vem de uma instituição onde eles são tratados, lá já faz o pedido deles e vem certinho, aí toma sim. Entendi. Ele já Não tem é o fluxo obrigatório, né? Tipo assim, o Estado ele não obriga a pessoa a vacinar o pai e o filho, mas você que trabalha diariamente com essa questão da vacinação, eu acho que é de suma importância, mesmo não sendo obrigatório, a gente levar as crianças para vacinar, né? Com certeza, é primordial, né? Eu acho que o cuidado começa com a vacinação, com uma coisa que a gente pode evitar, né? De os filhos virem ficar doentes. Mas acontece às vezes, de chegar na hora, o filho não quer tomar, o pai com a mãe não quer que dá a vacina, porque o filho não quer tomar, porque vai Por causa doer. do filho. É, Mas não é o Acontece guardião muito. legal da criança? Quem manda na quem criança é deveria quem? mandar, não manda, né? Acontece às vezes, infelizmente, acontece. Entendi. Essa geração, eu costumo brincar com essa geração que tá vindo agora, eu vou te falar, tá saindo cada criança mimada que Deus me livre e guarde. Mas essa é a opinião do velho aqui, né? Mas a questão da vacinação, então, o que a pessoa tem que fazer? Pô, quero vacinar meu filho. O que eu tenho que fazer? Comparecer no serviço de saúde trazendo a caderneta de saúde da criança, né, com o documento, CPF ou o cartão nacional do SUS, né, e trazer pra gente a criança. Só. Só. E isso pode levar qualquer dia. Pode, das 7h30 às 4h30 da tarde, todos os dias. Não fecha no horário do almoço. E todas as salas de PSF tem a vacina Sábado e HPV. domingo também? Sábado e domingo a gente não tá abrindo sala de vacina, por enquanto. Só dia de semana. Não, mas eu acredito se você, né, trabalha o dia inteiro. Ah, eu não posso levar. Pode sim. Conversa com teu chefe. Horário de almoço, Não é não horário de almoço, né, Denise? Sim, Muita é. gente leva no horário de almoço para Sim, vacinar. costumamos ficar bastante cheio lá no horário de almoço. Então, eu acho que é isso. A gente tem que dar alternativas pro pessoal vacinar as crianças. O que não pode é ficar sem, né? Com certeza. Quais outras vacinas que você percebe lá que o pessoal não tá levando? Todas. Todas. Tá feia a Infelizmente. coisa, doutor Luiz? Eu não Infelizmente. imaginava que tava nesse Mas ponto, essas de adolescente é as piores, 15 anos, né? A BT com 15 anos. Todas as vacinas. é. O movimento cresceu muito durante a pandemia, de questionamento da efetividade, perdeu. eficácia, efeitos colaterais. Então, são vacinas que todos nós tomamos. Nós estamos aqui porque nós fomos levados um dia a uma sala de vacina para se vacinar. né? Meningite, tétano, um monte de coisa, E né? tudo disponível. Então, assim, há desinformação. Eu acredito que a proliferação de mensagens questionando vacinas nos grupos de WhatsApp e nas redes sociais desfavoreceram muito. Então, as nossas coberturas vacinais, elas são pífias em todas as patologias, exceto para esses grupos especiais, que a gente tem uma cobertura realmente excepcional, mas são pessoas que, por ter uma comorbidade que o expõe mais, tem uma dimensão maior do risco que corre para aquelas doenças preveníveis. E a partir do momento que você tem uma doença prevenível por vacina, isso é um divisor de águas, né? Você interfere no prognóstico da população geral. Então, acho que essa oportunidade que a gente está tendo aqui, ela é muito importante por isso, para colocar e desmistificar. São vacinas seguras, são vacinas que sempre existiram. Essa vacina do HPV, que está na questão de hoje, ela é muito importante para que a gente reduza a quantidade de casos que a gente tem. É uma infecção sexualmente transmissível que a gente atende o dia inteiro.
muitos casos novos por dia. De HPV tem de bastante? HPV por dia, a doença venérea mais comum do mundo. O senhor acha que a criançada está fazendo muito? Sabe, de criançada, vamos lá, os adolescentes estão sexualmente ativos? Hoje em dia há um favorecimento muito grande, né? As mídias, as redes sociais, né? O acesso a essa informação é muito fácil. Existe uma banalização do sexo, né? Então, automaticamente, isso vem impactando. Portanto, a prova disso é que a gente tem frequentemente casos novos de HIV, casos novos de AIDS, casos novos de hepatites virais, HPV. A sífilis hoje, ela é uma pandemia. Tem a muito? sífilis hoje é uma situação absurdamente alarmante no Brasil e não é diferente aqui. Então a gente vem vivendo esses enfrentamentos, né? Justamente pelo fato de que com o advento do coquetel na terapia antirretroviral para o HIV, aquele medo do sexo desprotegido, ele deixou de existir. Então, houve um abandono muito grande da camisinha, uma despreocupação muito grande com a questão do sexo seguro, há uma multiplicidade dos parceiros, as relações hoje são muito lábeis, né? Existe uma labilidade muito grande das relações emotivas e os relacionamentos, eles são voláteis. Cada hora tá com um parceiro diferente. Tá parecendo nos anos 80, né? Nos 80 teve aquele boom lá que foi a questão do próprio vírus da HIV, né? Eu lembro de documentários, de coisas que eu nos anos 90 assistia com os meus professores, né? E é engraçado isso, né? Porque nos anos 90 eu lembro que era muito mais difícil você ter uma relação, até mesmo beijar na boca, que hoje parece que banalizou, né? Tá muito fácil adolescentes saírem e terem esse contato sexual aí com outras pessoas, né? E eu acho que é uma preocupação minha, inclusive, viu, Denise? Com relação a se a gente está evoluindo ou está desinvoluindo. A gente está regredindo a evolução humana por conta da rede social. Verdade. Porque é muita informação, mas pouca informação de qualidade, né? Útil, né? Tem muitas perguntas aqui, ó. Tem a pessoa, a Leia de Montes Claros, está participando. Olá, Cadu, meus sobrinhos estão em dia com o cartão de vacina. Parabéns, minha amiga. Deus abençoe. A vovó general do Gael, de 5 anos, e o Anthony, de 3 anos. Abraço para você e toda a equipe. Vacinem-se, pessoal. Essa é a Leia de Montes Claros mandando mensagem, participando com a gente aqui. Tem uma pergunta aqui, que é uma dúvida de uma moradora de Pouso Alegre. Ela está falando que tem um cadastro em Cachoeira de Minas, porque não quer mudar o título. Sou obrigado a vacinar meus filhos em Pouso Alegre porque moro aqui? O posto de Cachoeira de Minas é obrigado a tirar meu cadastro de lá porque eu não moro na cidade? Obrigado. Não sei se vocês podem responder sobre isso. É Pouso Alegre. Não, ela pode vacinar onde ela quiser. Escolher, né? É só levar lá. A vacina é um insumo federal. É. E que está disponível em todas as salas de vacina dos municípios. Então, onde ela tiver facilidade, ela deve procurar. É direito dela. É isso aí. É com isso que a gente encerra o primeiro bloco. Quero agradecer ao doutor Luiz pela participação. Muito obrigado, doutor. Pode contar comigo. Eu que te agradeço. E também com a Denise. Antes da gente encerrar, quero que você dê aí as datas. Como é que faz para vacinar de novo? Para deixar bem claro. Tá vacinado? HPV? É isso. Qualquer outra, né? É só comparecer na central de vacinação ou em qualquer outro PSF onde tem a sala de vacina, levando o cartão de saúde da criança e um CPF ou o cartão do SUS. Pronto. Isso vale para Varginha, isso Das vale para Pouso Alegre. às 4 horas da tarde. Das 7 às 4. Vale para o Brasil inteiro. Então não deixe de vacinar, pelo amor de Jesus Cristo. Você gosta do teu filho, gosta da tua filha? Leva para vacinar. Não fica ouvindo mocorongo na rede social, não. Não vai fazer nada para sua vida. Só vai trazer desgosto. Ouve quem é aqui, ó. Especialista. Por isso que a gente traz especialista aqui nesse programa. Não traz mentecato para falar de coisa séria, não.